Então vamos ao exemplo. Calcule essa integral tripla, onde é o tetraedro sólido limitado pelos quatro planos. X igual a 0, y igual a 0 e x mais y mais e igual a 1. Bom, esses quatro planos, como podemos ver aqui na figura, plano x, y e z iguais a 0, são esses três planos aqui, ó, que formam esse canto, né? Então você tem um canto de parede, e aí sobre esse canto de parede você tem esse outro plano aqui fazendo o fechamento da minha região sólida, que no caso aqui será um tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Então, lá embaixo eu tenho, na verdade, um triângulo. Então vou reescrever esse triângulo aqui. Tá? Aqui nós temos uma variação do x de 0 até 1. A variação do eixo y também, de 0 até 1. E eu tenho essa reta aqui, ó, que nada mais é do que essa reta. Então veja o seguinte, para obter essa reta que eu acabei de destacar, basta que eu faça a interseção desse plano, que está aqui embaixo, com esse plano, que vem aqui cortando transversalmente. Então nós temos a interseção desses planos, sendo essa reta. Tá? Então basta eu fazer o quê? Basta eu igualar z em ambas as equações. Igualando z em ambas as equações, eu tenho 1 menos x menos y, que é o primeiro z, igual ao segundo z, que é 0. Daqui eu obtenho, então, y sendo igual a 1 menos x. Feito isso, vamos, então, escrever a nossa região sólida, que é o domínio de integração. Então, vamos lá. É o conjunto dos x, y, z. Tá? O x é o que estará entre constantes. X estará entre constantes de 0 até 1. O y estará entre duas funções de x. A função 0, aqui, e essa função aqui de x, que é 1 menos x. E o z, a variável z, estará entre a função 1 menos x menos y e 0. Então, isso aqui é uma região sólida do tipo 1, né? E a projeção dá uma região plana, também tipo 1. Então, vamos escrever essa integral. Então, a integral de quanto a quanto? A minha integral tripla, né? É uma integral de 3 variáveis, no caso aqui. O x é entre 0 e 1. O y entre 0 e 1 menos x. E o z de 0 até 1 menos x menos y. Aqui eu coloco a função, que é a função z. Aqui nós temos, então, dz, porque esses dois limites de dentro são em z, esses aqui em y, e esse daqui de fora em x. Então, agora nós teremos que fazer, então, 3 integrais. Então, vamos começar, então, sempre de dentro para fora. Integral de 0 até 1, da integral de 0 até 1 menos x. E agora eu vou fazer essa integral aqui na variável z. Portanto, z ao quadrado sobre 2, né? Z ao quadrado sobre 2. Ou seja, 1 meio de z ao quadrado. Esse z está variando de 0 até 1 menos x menos y. E depois eu coloco as variáveis de integração aqui, que restaram, que é dy e dx. Depois eu continuo fazendo, então, a integral de 0 até 1, da integral de 0 até 1 menos x. E aqui, substituindo nos limites de integração, eu tenho que o segundo limite de integração é 0, né? Então, ele se anula, fica só o primeiro lá. Então, é 1 meio de 1 menos x menos y elevado ao quadrado dy dx. Bom, então agora faremos essa integral aqui. Tá?
Então, o meio eu repito. Aqui eu integro como se fosse uma expressão, apenas um y ao quadrado, né? Então, ficarei com 1 menos x menos y ao cubo sobre 3. Aí, de acordo com a regra da cadeia, a derivada de menos y é menos 1. Então, temos que colocar o sinal de menos aqui. Com o nosso y variando de 0 até 1 menos x. Prosseguindo, então, nós iremos fazer a substituição nesse limite menos a substituição nesse outro limite. Aqui eu farei a multiplicação, o produto entre menos 1/2 e 1/3. Ficarei, então, com menos 1/6. Então, vamos lá. Substituindo y por 1 menos x. Ó, é 1 menos x menos ele, né? Portanto, 1 menos x subtraindo menos x, dá 0. Então, o primeiro limite de integração foi 0. Menos o segundo limite de integração, que é quando y é igual a 0. Ficarei apenas com 1 menos x elevado ao cubo. 1 menos x elevado ao cubo. Finalmente, nós temos, então, a integral de 0 até 1. Finalmente, aqui nós temos a integral de 0 até 1. Esse menos com esse menos fica mais. E aqui, 1 menos x ao cubo sobre 6. Se 1/6 eu posso até colocar aqui fora. Tá bom? Então, 1/6. Vamos lá, vamos integrar isso aqui na variável x. Eu posso fazer a opção de desenvolver este cubo, mas também posso integrar logo de modo direto. Vou fazer logo direto. Então, ficarei com 1 menos x elevado à quarta sobre 4. Ou seja, eu estou trabalhando isso aqui como se fosse apenas a função x. Tá? Na mesma lógica. Aí eu tenho que multiplicar por menos 1, porque a derivada de menos x é menos 1. Então, coloco esse menos 1 aqui no sinal. Dando prosseguimento, vamos agora multiplicar essas constantes aqui. Ficarei, então, com menos 1 sobre 24. E aqui eu farei a aplicação dela no 1, da função no 1, e depois menos ela aplicada no 0. Quando eu aplicar essa expressão, que é 1 menos x elevado à quarta, no 1, ficarei, então, com 0. Menos ela aplicada no 0. Quando eu aplicar ela no 0, ficarei, então, com 1 menos 0, que é 1 elevado à quarta, é também 1. Então, dentro do colchete, nós tivemos, então, menos 1, que multiplica com menos 1 sobre 24. Fica, então, com a resposta 1 sobre 24. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula. Eu vou deixar uma aula sobre exercícios de integrais triplas em regiões gerais. Eu espero que vocês exercitem ao máximo até ter um pouco mais de domínio sobre esse assunto. Então, um forte abraço e até a próxima.